muito menos. Prabhupada simplesmente voltou ao lar, voltou ao Supremo. Veio de lá numa missão e voltou, depois de ter cumprido a missão dele. Mas fica sempre aquela sensação do sentimento de separação, porque o apego é isso, né? O apego ao devoto puro é o melhor dos apegos que pode existir. E esse sentimento estático de separação não é sofrimento, como o nome já diz, é êxtase. Assim, os devotos comemoram o desaparecimento de Shri Prabhupada como se fosse mais uma oportunidade de estreitar o relacionamento amoroso com ele, estar com ele, lembrando dele, falando dele, ouvindo sobre ele. E esse é o entendimento Vaishnava. Prabhupada nos ensinou tudo. Prabhupada nos deu todas as coordenadas e nós temos que sempre nos basearmos nos seus ensinamentos, porque nós sabemos que enquanto estivermos baseados nos ensinamentos de Srila Prabhupada, estaremos protegidos da ilusão, de cair em ilusão, porque Prabhupada nunca esteve iludido, nunca esteve em ilusão. Nunca. Então, é claro que, como Krishna é perfeito nos seus arranjos, para nós aqui no Brasil foi um arranjo muito especial que Krishna fez, porque Prabhupada saiu num dia, no outro dia chegou a Charadeva. Então não adianta, quer queiramos ou não, nós temos que deixar de ser simplistas, porque é assim, né? A gente acredita no controle de Krishna, a gente acredita que não tem nada acontecendo por acaso, quando nos interessa. Quando não nos interessa, aí não, a gente vê como a gente relativiza tudo. Mas não podemos relativizar uma coisa dessas. O Prabhupada saiu num dia, Charadeva chegou no outro. Então não é à toa que sempre vamos ter que falar de Charadeva e de Prabhupada concomitantemente, porque é uma realidade. Ou vamos ser simplistas e termos má vontade de dizer, isso aí foi uma coincidência, nós acreditamos no controle de Krishna ou não? Para nós tudo é realmente controlado pelo Sr. Chaitanya ou não? Então a gente tem que deixar de ser superficiais, artificiais. Eu estou falando isso não é porque acabou que eu fui iniciado por Charadeva, né? Estou falando isso porque é uma realidade, A importância de Charadeva para o Brasil é a importância de Prabhupada para a América Latina, de Prabhupada para o mundo. E eu posso falar isso não é porque eu vi no G1 da ISPA, não. É porque eu convivi com essa realidade, vivi essa realidade, acompanhei essa realidade e posso falar que realmente eu me lembro que ninguém me contou, não. Eu vivi isso. Tipo, Prabhupada abandonou o corpo, mais ou menos um mês e pouco, era final de ano, eu estava na minha cidade, no interior, depois que Prabhupada tinha abandonado o corpo, final de ano, encontrando com os amigos lá. Eu tinha uma amiga que vivia comigo no templo, logo que abriu o templo, sempre ia comigo no templo. Aliás, a irmã dela é a esposa do Devyapuja, Radha Sneha, que também depois de anos foram iniciados por Charadeva. Eu estava com
essa Selma, que era uma dramaturga, ela fazia teatro, tinha levado uma peça de teatro para Brasília e estava trazendo para São Paulo, ficava em São Paulo, no Alto de Pinheiros, e a gente estava sempre junto, e a gente sempre estava no tempo. Bom, aconteceu que aí eu fui para Pirajui, me encontrei com ela lá e alguns outros amigos, e ela, a primeira coisa que ela falou para mim, quando ela viu, a gente estava conversando, eu fui tirar a jaca para começar a cantar, ela falou assim, e agora, hein? Como é que vai ficar o movimento Hare Krishna? Prabhupada foi, né? Falei, é verdade. Como é que vai ficar o movimento Hare Krishna? Porque todo mundo era muito imaturo, todo mundo era muito novo. Todo mundo era muito novo. Não era só aqui. Fora do Brasil também, todo mundo ainda era muito novo. Consciência de Krishna, a idade dos devotos, tudo. Era uma coisa muito assim. Estava todo mundo sendo pego de surpresa. Por exemplo, eu conheci a Charadeva, eu tinha de 21 para 22 anos, ele tinha 26 para 27, em 1975. E 2 anos depois, o Prabhupada abandonou o corpo, em 1977. Sim, muito. E eu me lembro que eu falei para ela, falei assim, bom, agora eu tenho que acelerar e morar no templo mesmo e ajudar para ver se a gente consegue levar adiante tudo que o Prabhupada deixou e fez, porque, num sentido, o barco perdeu o timoneiro, né? E, por mais que ele tivesse deixado 11 antes disso, indicado que seriam os líderes da sua ausência, um deles é a Charadeva. Nós sabemos que nem juntando os 11 não daria um mindinho de Prabhupada. Qualquer um sabe disso e é isso mesmo. E aliás, a Charadeva fala isso. A Charadeva falou agora recentemente na Gokula, existem há quantos anos depois? Agora a Charadeva está com 75 anos, imagina. Aí ele falou, nós temos grandes acharyas hoje no movimento. Acharinhas, porque a acharya mesmo é Prabhupada, nenhum de nós chega nem nos pés dele. A Charadeva acabou de falar isso, e é verdade. É verdade, isso é a realidade. Então a gente tem que ser muito pés no chão, para a gente ver que realmente Prabhupada é o centro, é o mais importante, sempre será, e pela potência dele, a Charadeva dá esse exemplo. Nós temos Sol muito forte, muitos planetas ficam gravitacionando na sua órbita. Prabhupada segurou todo mundo pela sua potência, está segurando. E isso aconteceu no mundo afora e no Brasil. E no Brasil a gente acompanhou de perto. De perto. Então, eu estou lembrando isso porque eu vi um discípulo de Prabhupada quase saindo do sério, perdendo o controle com um devoto dos nossos dias aí, porque o devoto estava simplesmente falando que, olha gente, tem coisa que sinceramente... Eu vi uma postagem hoje que exemplifica bem isso daí. Tinha uma postagem assim do time dos Santos do Pelé e uma postagem do atual time do Flamengo. Aí disse que perguntaram para o Pelé, se tivesse um jogo hoje, esse Flamengo e esse Santos, quanto seria esse jogo e como seria? Seria um jogo difícil? O que você acha? Aí o Pelé falou, seria um jogo bem complicado, mas acho que a gente ganharia de 1-0. Aí o repórter, 1-0? Pelé falou, lógico, estamos todos com 80, daí para mais, 80 anos, né? Então é assim, esses devotos que ficam querendo falar alguma coisa agora, de devotos pioneiros, que trabalharam mesmo, que eles nem sabem o que quer dizer esse trabalho, nem imaginam, não sonham com isso. E ficam com bravatas, falando e desconsiderando esses
pioneiros, esses devotos que realmente deram a vida e estão dando até hoje para a missão de Prabhupada, esses devotos são dignos de pena, porque, coitados, se mantém essa mentalidade, é inferno certo. Inferno certo. Então, Krishna mesmo fala que a memória ela deve ser preservada, tanto é que ele fala que a tradição familiar tem que ser mantida. A nossa família da ISKCON, a gente não pode perder a memória, não. A gente tem que manter a memória. Manter a memória. Por exemplo, quando eu conheci a Charyadeva em 1975, que foi a primeira vez que ele veio no templo em São Paulo, um devoto que visitava o templo nessa época, eles eram irmãos gêmeos, era o Ishwara, que depois virou Swami, Guru e tudo. E esse devoto estava ali naquela época ali, cabeludo e tal. Mas graças a esse devoto, o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter todos os livros traduzidos e foi um dos principais países do mundo na distribuição de livros desde aquela época. Aí agora vem qualquer devoto e acha que não, esses devotos antigos agora, porque o que o devoto falou é isso, eu queria ver ele falando sobre a distribuição de livros, distribuindo livros. Gente, vai se catar, cada um no seu lugar, cada um faz o que tem que ser feito, o que tem que ser feito de acordo com sua autoridade. Esse é o processo de Bhakti, não é outro. Esse é o processo de Bhakti. E umas pessoas dessas, sinceramente, se nascerem 3 vidas distribuindo livros, não vão distribuir os livros que distribuímos já no passado, que a Charyadeva é a causa dessa distribuição, foi a causa da impressão, da tradução, da distribuição, e assim a gente ouve esses absurdos por gente que não tem a menor noção do que está acontecendo, do que é. É fácil chegar e encontrar as coisas prontas e querer posar de... sentar na janelinha e pedir cafezinho e tal, né? É fácil chegar. Naquela época não tinha propriedade nenhuma, não tinha BBT, não tinha livros, não tinha nada, tudo começou daí, foi expandindo e foi crescendo graças a esses devotos todos. E hoje temos essa estrutura que temos para alguém chegar e pensar que está arrepiando, que detona. Sinceramente, esses devotos que são gurus hoje em dia, que tem um monte de discípulos, graças a Krishna, que estão aí, nessa época nem sabiam o que era o movimento Hare Krishna, nessa época aí, não é que chegaram muito depois. E aí vem um desavisado desse, porque hoje em dia o mundo está assim, Todo mundo hoje em dia, por causa de internet, se julga um âncora. Tem o seu canal, tem a sua fala, faz qualquer coisa e a mentalidade é assim, ou a coisa passou a acontecer só depois que eu cheguei, ou antes eu lacro, ou que a lacração daí. Qualquer coisa que se falar antes, não foi bem assim, não é assim. Essa história ninguém ouve, ninguém conta, ninguém quer ouvir, ninguém quer contar. Por quê? Falso ego é esse, que loucura é essa? E tudo isso só leva ao quê? É tiro no pé quem está fazendo isso. Tem tudo para decolar, para avançar espiritualmente e está travando o seu avanço espiritual porque está assim, enamorado da moda do momento, das narrativas, do cancelamento. Está todo mundo empolgado com essas loucuras, vivendo isso, vivendo essa bobagem. Mas o Bhagavad Gita fala em Shriyan Yashodharman Lokam Ashisham Devacha Antishayan Sisavani Pulsamahadati Krama. Talvez um louco pense, o que eu estou fazendo e acontecendo, não acontece nada comigo, esse negócio de ofensa, tudo loucura de devotos, né? Vai, espera, você dá tempo ao tempo. Eu conheço devoto que jurava que nele não pegava nada. Que cantava as glórias, que dizia que tinha muitos chacunes, que falavam, não, é incrível mesmo, que hoje em dia está fundado na cachaça. Não é nem
porão, nem maconha, hoje em dia está fundado na cachaça. Então a gente quer brincar com coisa séria, brinca, mas é uma bobagem. Não podemos ser tão, como falei no começo, simplistas, superficiais. Temos que entender as coisas realmente como elas são e aproveitarmos dessa oportunidade raríssima que Srila Prabhupada nos deu e continua nos dando através de sua ISKCON e de seus representantes honestos, sinceros, fiéis. Temos que acabar com a loucura, gente. Temos que acabar com a loucura. Ofensa leva até a ter morte extemporânea, vai morrer antes do tempo. O que dizer de perder tudo? Perder tudo, tudo que teria de bom, o karma de vida passada, tudo que teria de bom nessa vida, boa fama, reputação, tudo, bens, tudo se perde quando se cai na ofensa. Tudo se perde. E não é porque os devotos estão se importando com isso. Tcharadeva uma vez brincando até, aliás, ele fala isso de vez em quando. Ele falou, bom, como eu sou o anticristo, tem o anticristo e tem o anticristo. Eu na isso que eu sou o anticristo. Por que assim me querem rotular devotos de primeiríssima classe? Não é de primeira classe, não, de primeiríssima classe. Primeiríssima. Então a gente tem que ter calma, com os pés no chão e se alguém pensa que vai satisfazer Prabhupada com esse tipo de atitude contra os devotos que dedicaram suas vidas a ele, de verdade. Essa história não passou o tempo, agora eu quero até aposentadoria, quero cair isso que eu me manter. Não, a vida mesmo, que deram a vida, então a vida inteira aí, trabalhando sem parar para Prabhupada. Ofensa a esses devotos é fim de linha, gente. Fim de linha. Fim de linha. Não porque os devotos estão se importando com isso, porque Krishna não perdoa. Aí o Shen de Ashodharma Lokam Evacha, Handin Shen Sisramani Kusamada, de Kramar, quer dizer isso aí, não é porque por nada, é porque Krishna não perdoa. Krishna não vai passar a mão, sim, tudo bem, é só uma ofensinha, coitado, bom, ele não está ofendendo. Não, também não é muito instruído, então, ele não é muito instruído, cuidado, porque educação material qualquer um pode ter, e deve ter. E deve ter. Por isso que um pai tem que, por exemplo, educar a criança. Ó, meu filho, não coloca a mão no fogo, não, que o fogo queima. Porque o fogo não vai falar para a criancinha, que bonitinha, coitadinha, tão inocente, eu não vou queimar. E queima. Queima. Então, estou falando tudo isso aí, sinceramente, do fundo do coração, para o bem de todos nós, para o bem nosso, para o bem dos devotos. Porque o que eu já vi de devotos que tinham tudo para dar certo e foi um furo na água. Está cheio disso. Está cheio. Basta ver se todos que se acercaram desse movimento, cantaram Hare Krishna, serviram Krishna, estivessem aí até hoje. A gente estaria agora com um templo no centro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, maior que o templo de Edir Macedo, o templo de Salomão, maior. E cadê? Por que não? Porque a consciência de Krishna, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sempre falou, é como fio de uma navalha. É como fio de uma navalha. Deslizou, cortou. Vacilou, dançou. Tem que estar sempre orando, cantando Hare Krishna, e vigiando. Sempre muito atento. Sempre muito atento, que a base do serviço devocional, Srila Rupa Goswami, que é o nosso patrono, instituiu como 10 ofensas que devem ser observadas diariamente, constantemente. E começa com essa. Começa com essa. O que vai travar a vida de alguém que vai executar o processo nessa era? Um processo tão simples de cantar o santo nome. O que vai travar?
blasfemar ou invejar ou ter inveja dos devotos que têm dedicado suas vidas à propagação do santo nome do Senhor. Então, se a gente pensa que vai agradar a Krishna, não agradando o Prabhupada, estamos alucinados. E se a gente pensa que vai agradar a Prabhupada com esse tipo de comportamento, mais alucinados ainda, tresloucados. Estamos completamente malucos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, hoje temos muitas facilidades, desde estrutura, material, estrutura, para se ter a chance de desenvolver a consciência de Krishna. Facilidades mil. Internet. Temos muitas facilidades hoje. Mas temos que ter cuidado e fazer bom uso de tudo isso. Bom uso. Porque senão não adianta nada. Não adianta nada, não vai resolver nada. Não vamos conseguir tirar proveito dessa vida humana, não vamos conseguir realmente satisfazer o Acharya Srila Prabhupada. Não vamos. Então, queremos agradar a Srila Prabhupada, vamos agradar o Senhor Chaitanya, que deu para nós o exemplo do devoto mais humilde, mais tolerante, mais simples. Ele falou: Trinada Pishu Nityanata Runa Pisa Vishnuná Manena Manadena Kirtanyasataki. Vamos executar o processo com prazer e glória de Srila Prabhupada, mas dele mesmo, não nosso. Dele. Cantando Hare Krishna, sendo mais humildes que uma folha de grama, sendo mais tolerantes que uma árvore, sendo realmente desprovidos de todo sentido de falso prestígio, dando completo respeito, completa atenção para os outros, não exigindo nenhuma. Porque o Senhor Chaitanya falou: só com esse estado de espírito você vai Kirtaniar Sadhari, se qualificar para ser um devoto que canta Hare Krishna. Senão não vai conseguir continuar cantando, não. Se bem que quem faz isso é justamente quem nem canta, mas fala que é devoto. É uma loucura ao quadrado. Bom, é isso. Alguma observação? Algum comentário? Alguém discorda? Mas é incrível mesmo ver isso assim, dá uma despertada, né? Dá assim, várias coisas, né? Fica um equilíbrio, um respeito, a admiração por isso. É porque a gente não pode, assim como o Parikshit Maharaj não podia e não deixou Maya, né, na forma de Kali entrar no reinado dele, né? Kali não conseguia se instalar no reinado de Parikshit Maharaj porque ele era muito forte. Aí, por arranjo de Krishna, porque era necessário, o Bhagavatam tinha que ser falado, o Kali Yuga tinha chegado, ele caiu numa assim chamada fraqueza para que pudesse Kali se instalar. Mas nós não somos Parikshit Maharaj, não temos a mesma potência dele, mas também temos força suficiente, porque Prabhupada falou isso, para lutar para que Kali não se instale dentro do movimento da consciência de Krishna. Esse é o dever de todos nós, de todos os devotos. Prabhupada falou isso. Prabhupada falou. Então, onde a gente vê um Kali-chela, tem que combater mesmo. Kali-chela é o representante de Kali. É aquele que fica assim, trazendo só política, desavença, briga, confusão, inveja, picuinha, falso ego, ignorância, para dentro da associação dos devotos. Prabhupada falava que tem que ser extirpado esse tipo de devoto. Prabhupada uma vez jogou duro com um devoto, e o devoto foi embora no outro dia de manhã. Os devotos foram falar com o Prabhupada: Prabhupada, o devoto foi embora, que o senhor
Prabhupada falou, ele era o inimigo no campo. Prabhupada falou, ele era o inimigo no campo. Aqui não é lugar de inimigo, aqui tem que ter amigo. Tem que ter amigo. Porque uma coisa é certa também, se devoto nenhum tomar uma atitude, Krishna vai tomar. Pode ter certeza disso. Pode esperar. Pode esperar. Pode esperar. Krishna pode fazer tudo, ele sempre faz tudo, mas ele fica sempre querendo que o devoto faça para ser glorificado, assim como ele fez com Arjuna. Ele falou, todo mundo aqui já está morto, mas eu quero que você mate para você ser glorioso. Mais claro do que isso, é impossível. Né? Ok? Então, é dia de lembrar do desaparecimento de Srila Prabhupada, prometendo para ele, vamos preservar a saúde espiritual, vamos preservar a pureza da sua sociedade, Srila Prabhupada. Esse é o nosso dever. Srila Prabhupada aqui, Jai. Aqui.